Tudo na santa paz com você, que maravilha que você caiu nesse vídeo aqui hoje. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui com um senso de potência, de curiosidade, de sentido, de acolhimento, de amparo que você não imaginava que você ia ter até você pegar o seu celular, a sua TV, o seu computador e entrar no YouTube achando que você ia ver qualquer coisa aleatória. E de repente você vai sair com muito mais e eu te garanto que eu vou te entregar isso aqui hoje. Antes de mais nada, eu preciso agradecer, que a gente está agradecendo aqui de dois em dois, a galera que está ajudando o nosso canal a se manter de pé aqui no YouTube na campanha do Apoia-se. E as duas que a gente vai agradecer no vídeo de hoje. Primeiro, Silvia Vega Padilha, muito agradecido. E a Andrea Aniello, por curiosidade, minha sogra, muito agradecido também por contribuir com a gente aqui no canal e permitir que esse projeto continue, apesar de todas as alterações e mudanças que o YouTube está tendo, enfim. Mas hoje não vamos falar disso, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é família. Qual que é o papel, qual que é a parte, o que existe, o que não existe, acerca daquilo que a gente pode chamar de herança espiritual da família. Sim, família, Aqui, vagalume de luz, não estou falando da sua maravilhosa família de Sírios, da Pleiade, de Arthur, não, aqui, família aqui. Porque às vezes a gente fica muito olhando lá para o espaço e esquece também de nos conectar, aterrados aqui, à família que Deus deu para a gente se ancorar na Terra. E às vezes ela tem muito mais a falar pra gente do que uma suposta família que você tem lá nas Pleiades de sei lá onde. E nada contra isso. Nada contra isso. Mas é que muitas vezes esse assunto foi tão calado na nossa sociedade, ou às vezes a gente tem referências tão distorcidas das nossas famílias, que a gente não se conecta com o manancial gigante que tem das raízes que te mantém de pé aqui. Ou você acha que está todo mundo aqui à toa, que ninguém tem um compromisso também aqui na Terra? Se você tem, por que os seus ancestrais também não tiveram? E o que o compromisso desses seus ancestrais tem a ver exatamente com o que você está fazendo hoje? Ou ainda com aquilo que você está deixando de fazer, porque você está perguntando, ó céus, ó vida, o que eu vim fazer aqui? O meu propósito e não sei o que tem. Onde você se encaixa? Onde você está em ressonância com um projeto muito maior, que é o projeto do seu clã, do seu grupo de alma, mas também aqui na Terra. Para você entender como isso é sério, no Sanatana Dharma, também conhecido popularmente como hinduísmo, a gente tem o conceito de Dharma, né? Talvez você já tenha ouvido falar desse conceito de Dharma. O que é o Dharma? Muitas vezes a gente fala de Dharma como sinônimo até de propósito, mas alguns lá na Índia vão entender o Dharma como sinônimo de lei, né? Às vezes de retidão, mas na verdade, por que Dharma às vezes é traduzido e entendido como um sentido de lei? Porque Dharma significa aquilo que sustenta. O que sustenta uma sociedade? Lei. O que sustenta a espiritualidade de um povo? Eles vão interpretar como religião, por exemplo. Então, Sanatana Dharma. Dharma, uma religião também, né? Então, Dharma é o que sustenta. Então, você tem o Dharma, que é o Dharma coletivo, que são as leis, os paradigmas, as ideologias que vão sustentar uma sociedade, um país, uma egrégora macro. Mas você também tem isso aqui, ó. O Swadharma, o que é o Swa? Esse Swa do sânscrito é o si mesmo, é o Dharma pessoal, o que te sustenta aqui, o que você fazendo aqui na Terra te dá sentido, te dá sustentação de ser aqui. Qual que é o seu Dharma pessoal, o seu caminho pessoal? Lembrando que isso também dialoga com o nosso livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada, mas diante dos impulsos, dos talentos, das inclinações e dos contextos que a nossa alma carrega, inclusive os contextos kármicos, o que nós conseguimos escolher para dar vazão à expressão da nossa alma diante dessas condições todas. Então esse é o nosso Swadharma, né? O que nos sustenta pessoalmente aqui. Que quando eu estou vivendo o meu Swadharma, eu não fico me perguntando, por que Deus me colocou aqui? Que saco essa vida? Não vejo a hora de ir para o plano espiritual para viver alguma coisa que presta. Não, quando você está no seu Swadharma, aqui presta.
A que presta também. Eu sei, tem um monte de coisa esquisita nesse mundo, às vezes enche o saco, eu tenho certeza que enche o saco, às vezes você fica de saco cheio. Mas o Swadharma é aquilo que nos sustenta aqui, tá? Swadharma, qual que é o meu propósito aqui? Mas tem algo muito importante também, que é o Kula Dharma. Que a gente pode colocar assim. Você tem o Kula Dharma. O que é o Kula Dharma? É o Dharma do clã, é o Dharma da sua família. O que sustenta a sua família aqui? Essa linhagem que você traz. O que está sustentando? Qual que é o propósito que perpassa todos os seus antepassados que resolveram encarnar em grupo aqui na Terra? Não escolheram ao acaso, ou não foram encarnações escolhidas ao acaso. Qual que é o propósito que perpassa esse grupo de almas que se irmanam? Ou você também acha que você caiu numa família à toa, ao acaso? E o que esse Kula Dharma tem a ver com o seu Swadharma? Porque às vezes quando a gente entende o todo da coisa toda, enfim, ficou engraçado, mas você entendeu. A gente afasta um pouco o olhar, a gente encontra respostas inclusive para o particular. Às vezes a gente não está entendendo onde se encaixa a nossa vida porque a gente não está vendo o que está sustentando essa antecedência que vem atrás de nós, essa história, essa narrativa. Veja, não só no Sanatana Dharma, os druidas, por exemplo, os druidas vão falar de uma coisa chamada espírito dos ancestrais ou da ancestralidade. Mas aqui eu não estou falando de espíritos dos ancestrais, como você deve estar imaginando. Eles estão falando de espírito dos ancestrais. O que é o espírito dos ancestrais para os druidas? É uma das 6 linhas de influência que eles identificam que são muito importantes na nossa vida. Então o que é para os druidas? É o espírito dos ancestrais. É justamente essa influência energética, espiritual, essa hereditariedade espiritual que vem da família em que você está hoje. Então, os hindus entendiam isso, os druidas davam nome para isso. Se você for ver até mais de um modo mais moderno agora, se você pegar, por exemplo, a Profecia Celestina, a série lá do livro da Profecia Celestina, o que você vai encontrar? Profecia Celestina. A Profecia Celestina, ela diz que quando você tem um pai e uma mãe, muitas vezes o Dharma, entre aspas, do filho ou da filha, dialoga com o Dharma do pai e da mãe. É como um diálogo entre o Dharma do pai e da mãe, uma mescla, uma ressignificação desses dois juntos para gerar o Dharma do filho ou da filha. Isso se o pai e a mãe escolheram andar dentro do Dharma deles aqui também. Porque se o pai está perdido, a mãe está perdida, o filho fica sem referência, né? E claro que isso daqui não é literal, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou falar de mim. O meu pai e minha mãe são pessoas que eu identifico como que atuam no Dharma deles aqui na Terra. O meu pai, ele é jornalista, ele é escritor, ele é palestrante, foi palestrante também, palestrante de centro espírita, médium de centro espírita. Minha mãe sempre foi assistente social, mas atuou sempre como terapeuta nessa linha de atendimento das pessoas e tal, e sempre teve um pulso muito firme. Ela também dava aula lá no centro espírita, mas ela era muito questionadora. Então, por exemplo, o que eu faço hoje, eu entendo como uma influência, uma mescla, uma combinação dos dharmas do meu pai e da minha mãe. Eu tenho os livros, eu tenho a relação da mediunidade no centro, o meu pai jornalista, né?
Meu pai é jornalista. O que eu faço aqui é um trabalho de comunicador. O YouTube é um trabalho de comunicador. Isso aqui não é uma ONG, isso aqui não é um centro espírita, é um trabalho de comunicador. Né? Então algo do comunicador passou para mim, algo do meu pai espírita passou para mim. Não que eu seja espírita hoje, mas aprendi muito com o espiritismo. Essa questão contundente de questionar da minha mãe, né? É muito forte também na forma como eu falo das coisas. Não sou, por exemplo, meu pai, ele tem uma narrativa, quando ele dava as palestras no centro espírita, muito mais pacificadora, né? Muito mais serena, e eu tenho uma abordagem mais contundente, mais questionadora, que é muito da minha mãe, mas com o veículo de ação que eu herdei do meu pai. Claro que se você pegar minha irmã, eu tenho uma irmã gêmea, eu tenho um irmão também, ambos também combinam, só que ao seu estilo. Não dá para os 3 filhos fazerem a mesma coisa, mas cada um dos 2 filhos combinam certos traços, mesmo que não percebam. Olha que interessante, vou fazer só um parênteses aqui. É o seguinte, quando você olha assim pro meu pai e pra minha mãe, basicamente o que realça ali? Você tem pessoas que estão buscando ajudar outras pessoas através da comunicação e com um senso crítico, tá? Com questionamento e tal. Eu faço esse trabalho, mas se você pegar meu irmão e minha irmã, dá pra gente ver essa questão de que assim, isso se manifesta de outras formas de acordo com as particularidades e as inclinações de cada um. Meu irmão, por exemplo, ele é formado em relações internacionais e ele trabalha na Europa acolhendo refugiados do Afeganistão. Então, ele trabalha muito com a comunicação, é um senso crítico, é um questionador, porque ninguém vai para a Europa, vou acolher refugiados se eu não me indigno positivamente com as dinâmicas do mundo, eu não questiono elas, eu não tenho esse senso crítico, né? O meu irmão também, paralelamente, como hobby, ele trabalha com artes, quem sabe no futuro também não vai trabalhar profissionalmente. Então você tem isso lá com o meu irmão, ele atua como, se você for ver, um sacerdote humanista, né? E faz muito mais, né, com as relações internacionais do que muito sacerdote que só fica atrás do púlpito falando e não faz nada daquilo que faz. Ele tá lá na prática acolhendo os caras. Para mim é um sacerdote humanista, né? Ele também é ligado à questão da Mãe Divina, Avalon, aquela coisa toda, que eu também tenho essa ligação, mas enfim. Minha irmã, ela é fisioterapeuta. Olha só, ela é fisioterapeuta, e ela trabalha principalmente na linha de frente do pós-Covid, ajudando na recuperação da galera pós-Covid. E ela traz muito também esse senso crítico nesse trabalho dela, é uma questionadora, principalmente diante das negligências que a galera tem em relação ao Covid. Ela traz a comunicação sobre isso também muito forte. E até uma coisa que eu fico pensando, e assim, claro, fisioterapia ajudando também as pessoas da forma dela. Ela também está ajudando ali da forma dela. E uma coisa que eu fico pensando, né, o que é um escultor, se não alguém que modela corpos? O que é um fisioterapeuta, se não alguém que também modela corpos para a funcionalidade de vida a qual foi programado? Então, olha que interessante, se você tentar ver a coisa literal, pode ser que não bata um parente com o outro, uma pessoa com a outra, e não vai bater, não tem que bater, porque ninguém é igual a ninguém. Mas se você pegar a essência da coisa, a mensagem por trás o significado por trás do signo, você consegue ir identificando devagar isso surgindo, se manifestando aqui e acolá nas pessoas. Uma coisa interessante para a gente falar aqui é o seguinte: pode ter gente que está olhando para isso tudo e falando assim, meu, nada a ver, eu não me identifico nada com a minha família. Se eu tivesse assistindo esse vídeo, sei lá, 15 anos atrás, eu ia falar a mesma coisa. O que eu tenho para te dizer? Dê tempo ao tempo. Não seja precipitado, dê tempo ao tempo. Porque há 15 anos atrás eu ia olhar para esse papo e ia falar, nada a ver, eu não tenho nada a ver com a minha família, eu sou diferente de todo mundo e tal. E hoje estou aqui mordendo a minha língua. Uma hora algo surge, e surge como tempo. E as pessoas que eu conheço que eram mais rebeldes em relação à família quando eram mais novas, hoje são aquelas mais ligadas à linhagem. E até vale quando a gente vai falar depois também pra frente das pessoas da linhagem que se desviaram do Kulan Dharma, né? E às vezes deixam essa referência vaga, né? Isso também pode acontecer, mas é o seguinte, eu conheço pessoas, sei lá, que a mãe
estava ali no Dharma, mas o pai se desviou muito na vida, fez um monte de coisa errada, mas ele também tinha um Dharma, né? Aí a pessoa também se revolta com a família, se afasta da família, aí passa lá, sei lá, 10, 20 anos e essa pessoa está fazendo o quê? Algo que ressoa, que reflete um pouco, que reverbera o Dharma da mãe que tinha e o Dharma do pai que ele também tinha antes de se perder na vida. Porque ele tinha, ele comunicava. E hoje essa pessoa faz as duas coisas. Por exemplo, esse caso que eu tô lembrando, né? Tem lá o ofício de artista da mãe e você tinha o pai que queria ser padre, queria ser sacerdote. E depois teve problema com bebida, com violência, e teve todos uns pepinos. E hoje essa pessoa encontrando seu Dharma, que também na época se questionava a família, não tem nada a ver com eles e tal, hoje trabalha em prol da arte, só que do jeito dela, né? A mãe trabalha com escultura, ela trabalha com música, e o pai tinha esse ideal, né, do sacerdócio. E hoje essa pessoa também trabalha com a música em prol do seu sacerdócio espiritual, das suas atividades espirituais que ela exerce. Então, olha que curioso, dê tempo ao tempo. Né? Dê tempo ao tempo. E claro que às vezes a gente puxa mais uma linhagem, mais outra linhagem, a gente tem mais influência de um lado, menos influência de outro. Mas olha que interessante, às vezes aquelas pessoas que mais falam assim, não, nada a ver, não tem nada a ver com essa família, nada a ver. Passa um tempinho, você vai caminhando, você vai encontrando uma coisa aqui, você vai se encontrando acolá, e daqui a pouco quando você olha, você fala, meu, não é que tinha mesmo ligação? Ainda que eu esteja manifestando isso do meu jeito, do meu jeitinho, mas na essência, é como se a gente estivesse servindo a mesma causa, procurando um mesmo objetivo superior em grupo. Essa energia vai perpassando toda a família e cada um vai manifestando isso do seu jeito. Porque quando eu estou fazendo isso, eu não cheguei um dia e falei assim, eu vou combinar os traços do meu pai, as influências da minha mãe e vou fazer o que eu estou fazendo. Não, é uma coisa que você simplesmente vai fazendo e uma hora você se toca. Né? Então esse é um exemplo claro porque eu sei que meu pai e minha mãe eles têm essa preocupação de estar no Dharma deles. E quando eu paro para ver hoje a minha vida, o curso natural que ela seguiu diante das minhas escolhas, eu consigo identificar isso que na profecia celestina já estava muito claro. As influências do Dharma do pai e da mãe dialogam também com o Dharma do filho ou da filha. E ainda vai ter gente que vai falar assim, não, mas, cara, isso aí é bobagem, nada a ver, já sou uma pessoa vivida, já me conheço, já sou velho de guerra, já... E não adianta, eu sou a ovelha negra da minha família, esse papo aí não é pra mim. Alto lá, calma, porque às vezes você acha isso, que você é a ovelha negra da família, aquela coisa toda, esse conceito que a gente tem, né, a música da Rita Lee e tal. E aí beleza, você sai desse vídeo e fala assim, não, nada a ver. Aí passa aí 5 anos, 10 anos, e daqui a pouco você descobre uma avó perdida sua, uma bisavó, uma tataravó que você tinha, que era exatamente a mesma ovelha negra que você acha que você é hoje. E aí quando você se conecta à história dela, você vê que coisas que você está fazendo hoje estão refletindo exatamente padrões que ela estava fazendo também. E aí você vai sentir uma conexão. E às vezes esse jeito ovelha negra de ser na sua família também tem um propósito. E outra eu vou além. Às vezes tem aquela coisa, né? O meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Quem disse que a ovelha negra, entre aspas, da família, não é justamente o pai que disse que você é a ovelha negra, e de repente você que está no propósito da família e os pais que estão desviados. Às vezes você é a geração mais próxima que está de fato carregando, assumindo o propósito que aquela família veio fazer aqui. Só que você está no meio de tanta gente que se desviou e que paga de certinho, que você acha que você que é errada, que você que é o excluído. E que não tem propósito nenhum, não tem uma herança espiritual, não tem algo que você está herdando de positivo ali também. Então é uma coisa para a gente investigar com cuidado e com tempo. Porque dependendo da época da nossa vida, da nossa conexão, do que a gente sabe que tinha lá para trás, que a gente olha, às vezes a gente pode falar, meu, nada a ver. Eu falaria a mesma coisa há uns par de anos atrás. E hoje eu mordo minha língua, eu falo, não, agora entendi. Então é uma questão de pesquisa, de sapiência. Às vezes é uma pessoa que você nem sabe que existe, que também está refletindo uma galera que vem lá atrás dela, e que ela herdou.
E aí que quem veio depois não herdou e chegou em você, e você despertou isso. E aí você é tratado como ovelha negra da família e não necessariamente é. E aí você busca lá, daqui 10 anos você descobre que tinha uma pessoa lá que tinha tudo a ver com o que você está fazendo hoje, que você está herdando coisas que vêm de lá. Então é uma coisa de você pesquisar com cuidado e com calma. Uma hora essas coisas começam a aparecer, ainda mais se você se conecta com isso, você se sintoniza com isso, as coisas começam devagar a vir à tona. Então, presta atenção nisso também. Então assim, não é à toa que você tem os sábios da Índia, os sábios celtas, a profecia celestina e tantas outras linhas de sabedoria falando da importância da ancestralidade. Porque quando a gente diz que nós somos espíritos reencarnando na Terra, dá uma sensação de que a gente não tem ligação com a matéria também, com a nossa família material, que é uma coisa meio aleatória. Só que não é aleatória. Eu vou dar um exemplo pessoal agora aqui, mais legal do que esse, que é para vocês entenderem. Aliás, uma coisa que eu descobri hoje, eu acessei hoje. O meu sobrenome é Levi. Um dos meus sobrenomes é Levi, é Yuri Levi. Então, Yuri Levi. E eu vou mostrar isso para te incentivar. Eu vou te mostrar isso para te incentivar a procurar isso também na sua genealogia, para você entender esse cenário maior, essa herança espiritual que te precede, que pode te orientar sim no que você está vivendo hoje. Então, o Yuri Levi, esse Levi, ele tem uma ligação, que também pode ser pode ser escrito com I, ele remonta à época da Bíblia, né, que você tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi. Por isso que muita gente me pergunta se eu sou judeu, tenho descendência hebraica, esse tipo de coisa, porque o Levi vem desse contexto que está lá no Antigo Testamento. E remonta ao contexto, inclusive, de Moisés, do seu irmão Arão e das tribos de Levi. As tribos de Levi, na Bíblia, resumindo, elas foram dedicadas espiritualmente, está lá na Bíblia, na alegoria bíblica, por Deus. A tribo de Levi era dedicada ao serviço do templo. E basicamente, os levitas, que eram da tribo de Levi, eles se ocupavam na prática das seguintes ocupações. Vou passar aqui para vocês. E eu estou falando isso porque a gente consegue ter essa noção histórica mais antiga para vocês verem onde que vai parar essa história toda e para vocês procurarem da família de vocês também, porque com certeza também tem. Atente-se só a isso. Tribo de Levi. O que os levitas faziam? Qual era o Dharma, o Kulan Dharma da tribo de Levi? Eles eram sacerdotes, profetas, artistas, professores, eles que instruíam as leis religiosas ao povo, às vezes juízes, mas basicamente a designação espiritual que a gente tem registro, por isso que eu estou trazendo aqui, da tribo de Levi, situava eles basicamente aqui, tá? Entre sacerdotes, profetas, artistas, professores. Olha que interessante, mesmo sem saber disso, e assim, só recentemente que a minha família se atentou a esse tipo de coisa. Olha que legal. Eu vou pegar o meu tetravô, tá? Eu vou pegar aqui a linhagem masculina, só para vocês perceberem. Vamos pegar avô, pai, eu tô aqui, ó. Mesmo sem se atentar a isso, a gente nunca foi ligado muito a essas tradições mais bíblicas e tal. Meu pai, aqui tá meu pai, tá? O meu pai, ele é artista, desenho, pintura, ele é professor, inclusive
universitário, ele é professor no centro espírita, e ele era professor no centro espírita porque ele atuava como médium no centro espírita. Ele se desenvolveu lá com o Chico Xavier, teve orientação com o próprio Chico e a partir disso começou o seu trabalho. O que são os profetas? Profeta é só um nome chique, bíblico, bonito para médium, tá? Então você tem lá, o meu pai é um professor, é um fato. Traz habilidades artísticas, um fato. Profeta, vem a questão da mediunidade. E sacerdote, meu pai atuou, por mais que o espiritismo, né, que ele seguia, não tivesse a questão do sacerdócio, ele era o médium do centro, o palestrante, que acabava exercendo na sociedade um pouco, naquela coletividade, essa função do sacerdócio, ainda que o espiritismo não tenha sacerdócio formal, etc e tal, patati patatá. Mas ele exercia, né? Se você pega, por exemplo, o meu avô, o pai do meu pai, meu avô Levi, tá? O meu avô, o que ele era? Professor. Ele foi professor a vida inteira. Até hoje tem aluno dele. Ele tá vivo e até hoje ele vai em médico, na padaria, e sempre encontra. Professor Levi. Então, o meu avô é professor. E ele foi professor do quê? De artes. De geometria, de educação artística. Então, ele é professor e artista. O meu avô, ele não tem uma mediunidade muito desenvolvida, até porque, pelo contexto dele, ele criou vários filhos médiums, precisava ter alguém muito mais aterrado do lado para dar essa sustentação, e ele exerceu esse poder, essa função de amparo a esses filhos médiums da família. Mas, na questão do sacerdote, o meu avô também não assumiu nenhum sacerdócio, mas ele tem uma via mística particular muito forte. Meu avô anda com os santinhos dele tudo no bolso e assim, ele tem essa comunhão muito forte do jeito dele. Então, por mais que formalmente não tenha exercido isso, essa via mística, essa ligação espiritual continua forte. Ele acabou sendo um sacerdote dentro da família. Dentro da família. Lembra que eu falei, não tem como todo mundo fazer a mesma coisa e todo mundo ser igual. Mas diante do seu contexto e das suas necessidades, como que essa herança da família se manifesta ali para você? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora de mim. Tá, vou falar de mim. Nossa, que egoísta, que orgulhoso. Ele vai ficar aqui falando dele. Não, eu não vou ficar falando de mim nesse sentido egoísta. Eu vou falar de mim para que você pense sobre você. Eu vou me localizar na minha família para te incentivar a se localizar na sua família e fazer essas perguntas para você e para sua família. Vamos lá. Quem que é o Yuri aqui nessa genealogia? O Yuri, ele é professor. Eu sou professor formado. E não pense que foi minha família que me incentivou, ou eu que estava com essas ideias na cabeça, e aí eu fui me formar pedagogo, me formar educador. Não, eu nem sabia disso aqui na época. E outra, a minha família não queria que eu fosse pedagogo. Porque queria, pedagogo, não vai dar tanto dinheiro, aquela coisa toda, faz outra coisa, você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Então, foi por minha escolha. Foi por minha escolha. E era uma fase que eu meditava bastante, ou seja, que eu buscava muito contato comigo, com a minha essência. E olha que barato. Nesse cenário, espontaneamente, por mais que tivesse uma força contrária do discurso da minha família, falou, não, faça outra coisa, espontaneamente eu bati o pé no chão e falei assim, eu vou ser professor. E eu sou formado professor hoje. Eu estou dando uma aula para você aqui. Isso é uma coisa que transborda de mim. Ninguém tá com uma faca no meu rim me obrigando a dar uma aula para vocês. Eu quero, eu gosto. É a fruta que dá da árvore que eu sou. Tá? Outra coisa, a questão das artes. Eu também atuo como artista. Você está vendo no fundo aqui artes minhas. Tava vendendo aqui esses dias, anunciando réplicas, cópias de quadros meus aqui para o canal, que depois eu vou até mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, recentemente eu estava anunciando esse Maria de Nazaré, que eu fiz com base na descrição que o Espírito Emmanuel, ó Chico, ó profeta lá atrás, a ligação com meu pai,
fez de uma das formas que Maria assume no plano espiritual. E aí eles fizeram um retrato na época com um amigo do Chico. E eu peguei essa descrição para fazer uma homenagem ao Chico hoje. E eu fiz uma releitura. Então eu trabalho, olha que interessante. E isso é naturalmente. Eu gosto de desenhar, de pintar desde a infância. Também, meu avô, eu ficava lá um pouco com meu avô, mas assim, tem gente que ficava com meu avô e que não tem nenhum interesse em arte. Então, meu avô, meu pai, eu, o meu irmão mais novo, todos artistas. É uma família que a linhagem, pelo menos masculina, depois eu vou falar da linhagem feminina também, traz todas essas manifestações. Esqueci de dizer também, mas acrescentando aqui, nesse contexto de criação espírita, eu também tenho trabalho como médium. Tenho livros psicografados e tal, por mais que eu não esteja mais vinculado necessariamente apenas ao rótulo do espiritismo, isso faz parte do que eu sou. Eu sou um daqueles médiums que não queria ser médium e acabou sendo médium por conta de afloramento natural orgânico. Isso faz parte de mim, mesmo que eu não quisesse, né? Tem gente que quer e não é, tem gente que não quer e é, e eu não queria. Mas isso veio comigo, né? E a questão do sacerdócio, eu trago muito essa questão do sacerdócio, né? Eu tenho essa ligação muito forte com a filosofia dos druidas, mas embora formalmente eu não me apresente assim, se você for ver, por exemplo, a minha função social aqui nas redes sociais, falando de espiritualidade há mais de uma década, não deixa de ser um exercício de um sacerdócio. É um sacerdócio da minha maneira, né? Da minha maneira, da minha forma, mas assim, em termos de função social, se você for olhar assim cruamente, eu exerço um papel de sacerdote, de alguma forma, né? Conduzindo meditação, oração, ensinamentos acerca de espiritualidade, e é um sacerdote, né? Então isso vem, olha que curioso. Agora eu vou pular um pouco aqui para não ficar muito longo, e eu vou passar para cá, ó. Pro pai. Nossa senhora, peraí que agora me confundiu. É meu tetravô? Peraí. Vô, bisavô. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse ancestral lá atrás e vamos ver o que esse cara tava fazendo da vida. Gente, isso me chegou hoje. Isso me motivou, inclusive, a gravar essa aula para vocês. Eu já estava para gravar isso há mais tempo, só que isso daqui colocou lenha na fogueira. Chegou para mim hoje, meu pai tá lá fazendo uma investigação da história, da árvore genealógica da família, vocês vão entender o valor disso também. E nós vamos falar desse cara aqui, tá? Esse tetravô, é isso? Deve ser, tetravô. Quem que foi o meu tetravô? Tetravô, ó, vamos fingir que é tetravô. Se não for, vocês fingem que eu falei certo pra gente. Beleza, se eu tiver errado, me perdoe. Vamos falar quem que foi o meu tetravô. Foi um sujeito chamado Samuel Levi. E a gente está descobrindo sobre ele muito recentemente. E meu pai me enviou um artigo da época, hoje eu quero ler um pedacinho aqui para vocês verem como que tudo isso faz sentido e como a gente carrega essa herança espiritual sem perceber. Às vezes a gente está fazendo coisas hoje que na verdade estão em completa ressonância com coisas que um ancestral nosso estava fazendo lá atrás, que a nossa linhagem tem perpetuado e a gente nem imagina. Não vou nem falar da tribo de Levi na Bíblia, porque a gente não sabe como é que foi, como é que não foi lá atrás, mas vamos falar aqui. Olha lá, quem que foi esse Samuel Levi que a gente está descobrindo agora? Vou ler aqui um trecho da reportagem da época, tá? Corria o ano de 1870. Presta atenção que legal isso. Na Europa, a guerra franco-alemã atingia o seu clímax. A França, derrotada, perdia as províncias da Alsácia e Lorena, que foram incorporadas ao território alemão. Um judeu francês, o alsaciano Samuel Levi, esse cara aqui, muito moço, não se conformou com aquela situação e resolveu imigrar. Veio para o Brasil. E aqui começou a viver como ourives e dentista protético. E mais tarde seria rabino. Para prestar assistência religiosa,
a pequena comunidade judaica dispersa pelo interior. Nas suas andanças, o moço judeu veio parar em Sorocaba, onde conheceu uma bonita moça, parecia uma arlesiana. Engraçado porque mês passado meu pai esteve em Arles e nem sabia disso. De quem logo gostou e com ela quis se casar. Maria Madalena Groman, filha de alemães e era mesmo registrada como alemã. De 15 anos de idade, católica, acabou se casando com o jovem francês. Vou dar uma pausa aqui para te explicar linha por linha e vocês entenderem como que isso chega nesse que vos fala hoje. Lembrando, acabei de saber que eu tenho um tetravó rabino. Eu soube hoje, que ele era um líder religioso também. Também, curioso, né? Tribo de Levi. Bom, mas não vamos nem lá para trás que a gente não sabe. Vamos falar daqui. Olha lá que interessante. Ele estava lá na França e estava tendo a guerra, tá? E aí o que aconteceu? Muito moço, ele não se conformou com aquela situação de guerra. Isso está muito presente na minha família. Essa percepção social e política é muito forte na nossa família. Sabe, se a gente vê algo que a gente não está concordando, a gente não se conforma com aquela situação. Até hoje. Inclusive, o meu irmão mais novo estava vivendo na Europa e ele também acabou fazendo essa imigração por conta de situações que ele não concordava aqui. Então, veja só, foi parar no meu irmão. Não é que foi parar, mas veja a ressonância, né? A coisa se repetindo. Então, ele não se conformando com aquela situação de opressão, de injustiça, de perseguição e de guerra, pô, o cara que pega e vai para outro país por conta disso é porque não quer saber daquilo. Isso é muito forte na minha família, mas muito forte até hoje, em mim também. Bom, ele veio para o Brasil. Aí ele começou a viver como ourives e dentista protético. Gente, o que um ourives faz? Um ourives é um artesão. Um ourives é um artista. Um cara sem essa sensibilidade artística não vai fazer isso. Então, a maneira dele, ele encontrou um trabalho que pudesse dar a canalização, essa criatividade artística como ourives. Veja, do jeito dele, ele não está fazendo o que eu faço, o que o meu avô faz. O que o meu avô faz é como ele canaliza essa criatividade e essa potência artística. O meu pai traz isso, ele canaliza de outro jeito. Eu trago, canalizo de outro jeito. O meu irmão a mesma coisa. Cada um diante da sua personalidade, mas você vê a mesma essência puxando. Então você tem um ourives. Muito bem. Aí, mais tarde seria rabino. Acabei de descobrir que eu tenho um tetravô rabino. Acabei de descobrir. E o que eu estou fazendo hoje, que o meu pai também fez, enfim, o que é senão, o que eu estou fazendo aqui? A gente está num canal falando de espiritualidade. A gente está falando de espiritualidade aqui. Né? E no contexto dele, era envolto pelo rótulo religioso, pelo contexto, e ele exerceu aquele papel. No meu contexto, no contexto do meu pai, era o espiritismo. Era um negócio com Chico e tal. No meu contexto, é outra coisa. Eu não falo num centro espírita, eu não falo numa sinagoga. No meu contexto, são as redes sociais, é a internet, é esse papo mais ecumênico, mais universalista, para a gente dialogar essas filosofias, esses saberes com várias pessoas sem se prender por rótulo, né? Tanto que eu tô falando aqui, eu tô falando de hindu, tô falando de druida, tô falando de um espiritualismo mais geral, porque é o meu contexto. É o contexto que eu encontrei. O meu jeito, eu tô sendo entre aspas, o rabino, o sacerdote do meu contexto. Como ele foi o sacerdote do contexto dele, meu pai foi o sacerdote do contexto dele, o meu avô foi o sacerdote da casa para sustentar lá os filhos, os médiums, tanto que, sei lá, minha tia também é médium, a filha do meu avô Levi. E às vezes ela passava mal, quem que precisava ir na reza braba ali do lado dela para resolver as coisas? Meu avô. Então ele foi o sacerdote dentro da casa. Tá vendo como isso vai se adaptando, mas existe uma essência que vai perpassando tudo. Essa energia do Kulandharma. Muito bem, vamos lá. Olha que interessante. Essa é uma moça bonita,
de quem logo gostou e com ela quis se casar. Maria Madalena. Acabei de descobrir que eu tenho uma tetravó chamada Maria Madalena. Maria Madalena, para quem me conhece, sabe o quanto que isso é significativo para mim. Maria Madalena, na história de Cristo, para mim é uma personagem fantástica, uma das que eu mais gosto. E uma das que mais está presente, apesar de eu não falar tanto, mas nesses bastidores, no que eu faço hoje. Né? O simbolismo de Maria Madalena, a história de Maria Madalena. Na hora que eu soube que eu dei uma tetravó que chamava Maria Madalena, meu. Eu falei, tem uma tetravó chamada Maria Madalena. Sim, ela era filha de alemães e era registrada como alemã. Ela tinha 15 anos de idade na época, católica, acabou se casando com um jovem francês. O casamento deu confusão na cerimônia, porque era um francês com uma alemã e aquela coisa toda, e não sabia onde se casava na igreja, porque ele não era católico, então teve uma certa confusão por conta das instituições, tanto a diferença de país quanto instituição religiosa, mas mesmo assim eles deram um jeito. E outra coisa que é muito forte na minha família é que essa reconciliação dos diferentes. Ele, francês, casou com uma alemã e a França estava em guerra com a Alemanha. Ele era judeu e ela era católica. E eles falaram, não estamos nem aí. Mas não estamos nem aí com vocês se separando por causa de religião. Nós vamos casar mesmo assim. E casaram. Tiveram problema por causa disso e casaram. Eles foram além do rótulo, daquilo que segrega. Acabei de falar para vocês que nós estamos falando aqui de hindu, estamos falando de druida, estamos falando de espiritualidade. Com um diálogo que reconcilia todo mundo, que a gente consegue conversar sem entrar em guerra. Então, para você fazer... você fugiu de um país que estava em guerra com outro país e você casa com uma pessoa daquele país que estava em guerra que fez você fugir de onde você estava. Não é qualquer coisa. Existe um ideal, existe uma energia por trás disso. Você ser de uma religião, ela ser de outra, e você encontrar os problemas sociais e encarar aquilo, enfrentar isso, é uma rebeldia. Como é uma rebeldia você escolher não participar de uma guerra e cair fora. Né? Então, essas são traços que eu vejo em mim hoje. O que eu estou fazendo aqui agora. Lasque-se que religião que você é, se você é católico, se você é judeu, se você é espírita, se você é umbandista, se você não é nada, se você é ET, se você é druida, se você é... Não tô nem aí que se lasque o rótulo. Nós estamos aqui conversando de olho no olho. Isso é um posicionamento, uma energia que eu herdei e que está presente na minha família. Se a gente for lá para os outros, meu avô tinha lá ligação com a santaiada deles, mas ia levar meu pai no Chico Xavier. Pega o meu irmão também, tem esse ecumenismo, esse universalismo, embora tenha o caminho dele. Né? Então, isso vai perpassando, a gente vai identificando, o que o meu tetravô estava fazendo em 1800 e bolinha, cara, ressoa tanto com coisa que nós estamos fazendo agora? O que será que isso quer dizer para mim? O que isso tem a ver comigo? O cara que está fazendo a reportagem, ele vai dizer assim: eu conheci o velho Samuel Levi no fim da vida. Residia com seu genro Nicolau Kuntz, comerciante que foi prefeito municipal de Botucatu. Naqueles bons tempos, não havia esses preconceitos e essa discriminação racial que tanto castigam os judeus. Engraçado, né? Será que essa história se repete? Porque a gente também fala essa mesma coisa e o cara tá falando isso em 1800. Enfim, isso já dá um outro vídeo. Mas beleza. Nicolau Kuntz era filho de alemães. Dona Madalena, minha tetravó, era registrada como alemã. E o velho rabino, ou Samuel Levi, e o velho rabino, amigo do Monsenhor Ferrari, vigário da paróquia, era muito estimado pela população de todos os credos. Então você vê um cara com diálogo religioso, que é a essência do meu trabalho aqui, caramba. O cara estava fazendo isso em 1800 e bolinha. Ele estava sendo sacerdote no contexto dele, com uma forte frente de diálogo interreligioso. Ele era super amigo do vigário da paróquia e era estimado pela população de todos os credos.
Então era um cara também do diálogo que estava querendo unir as coisas. E aí eu olho para mim hoje e falo, caramba, o que isso tá falando? Porque, meu, o que esse cara tava fazendo lá em 1800 e bolinha? A maneira dele ressoa muito com o que eu tô fazendo hoje, a minha maneira, com o que o meu pai tava fazendo, com o que o meu avô tava fazendo, com o que o meu irmão faz. Você tá pegando um raciocínio e a gente nem sabia que esse cara existia. A gente nem ligava para isso aqui, tribo de Levi e tal. Mas vamos falar daqui. Samuel Levi. E hoje eu olho e falo, mas peraí, como assim? Porque você percebe que existe alguma coisa está sendo herdada que é além do material. E eu acredito fielmente que a gente consegue influenciar espiritualmente a nossa genética. E somos influenciados espiritualmente pela nossa genética. Só que a gente subestima muito isso. A gente acha que a gente vem do plano espiritual e a gente só herda coisas de outras encarnações ou coisas que a gente aprendeu no plano espiritual. Não, existe uma força que está na carne também. Que está na carne. Já vou desenvolver um pouco mais isso. Vamos continuar aqui. Desculpa, é essa a palavra. Olha que foda isso aqui agora. Samuel Levi faleceu em 1915. Está sepultado em Botucatu. Prevendo sua morte, a gente não sabe se ele era médium ou não. Mesmo porque não se falava muito abertamente naquela época. Mas, enfim, prevendo sua morte, espírito liberal que era, reuniu os filhos e recomendou, ó, pega essa, pega essa. Olha o que ele falou. Sigam a religião da mulher. Quero ser enterrado com os objetos do culto israelita e queimem os livros sagrados. Sigam a religião da mulher. A mulher na minha casa é a sacerdotisa que vai guiar vocês. Eu tenho a minha religião e quero ser enterrado com os objetos da minha religião. Mas queimem os livros sagrados, porque não é a letra morta, é a transmissão direta. Quem acompanha o nosso trabalho aqui deve imaginar que na hora que eu li isso, uma das minhas pesquisas atuais, né, é envolvendo a filosofia dos druidas. E os druidas trazem muito isso. Apesar do druidismo depois do renascimento dele, uns séculos atrás, muito patriarcal, né? O druidismo, ele traz, o druidismo ancestral, esse diálogo com... Ele é a religião da mulher, da sacralidade da mãe divina. Né? Quando eu rezo para Deus, eu rezo para a mãe divina. O aspecto mater de Deus, o aspecto maternal de Deus é o aspecto que eu me conecto. Então você vê ele falando isso e pega o simbolismo foda disso. Sigam a religião da mulher. Quem que era a mulher? Era Maria Madalena, mano. Tudo bem, é simbólico, mas assim, o acaso também não existe, eu vou por esse lado, entendeu? Quero acreditar nisso, porque assim... o cara casou com uma Maria Madalena e na hora de morrer ele falou, sigam a religião da mulher, sigam a religião dela, da Maria Madalena... Eu vou ser enterrado com as minhas coisas, mas sigam ela. Ela é a sacerdotisa agora da casa. E queimem os livros sagrados, porque a transmissão espiritual tem que ser direta. Que era o papo dos druidas. Por isso que os druidas não deixaram nada escrito. E é o que eu me conecto hoje. Por que você acha que eu me conecto com os druidas? Também por causa disso. É aquilo que está além do versículo decorado, que eu sei o número do parágrafo, o número disso e da página e tal. E a pessoa vive aquela vida merda lá que não tem nada a ver com a escritura sagrada e só faz propaganda contra a escritura sagrada. Então vai além do texto, vai para a experiência, para essa comunhão real. E eu não imaginava que o meu... Eu achei que isso era papo que eu tinha com vocês aqui. Eu achei que isso aqui era um papo que a gente tinha aqui. Conversa da gente com a gente. Quando eu olhei e vi que o meu tetravô tava falando coisa super parecida lá em 1800 e bolinha. E diante de todo esse contexto, e era um professor, porque como rabino, era professor.
como Ourives era artista, como Rabino era sacerdote, não sei se tinha mediunidade, se era um profeta, não sei. Mas olha quanto tempo, quantas gerações. E de repente hoje eu olho para isso, eu descubro esse cara hoje. Eu olho para a biografia dele e falo, mano, que porra é essa? Não sou a reencarnação dele, não é isso. Porque esses mesmos traços vão se manifestando em toda a família. Em quem esses traços não se manifestaram? Eu vou resumir essa parte aqui para vocês, porque na aula original isso ficou meio longo e eu acho que eu não consegui explicar direito. Então assim, resumindo, olha que curioso, e é uma curiosidade mesmo, tá? Eu tô falando assim como um pesquisador, não vou atribuir juízo de valor, não vou falar da vida de ninguém que eu não conheci, mas olha que curioso, das pessoas da família que a gente ouve assim que não tinha nenhuma ligação com absolutamente nada, em nenhum nível, em nenhum, sabe, nada, parece uma pessoa completamente diferente disso tudo que eu falei pra vocês, que não manifesta nada disso em nenhum grau de interpretação, de manifestação pessoal, seja ele qual for. Curiosamente, são aquelas pessoas da família que a gente ouve as histórias de que aquela pessoa se desviou muito, se envolveu com bebida, com violência, agredia as pessoas e teve uma vida muito desequilibrada nesse sentido e acabou sendo um mau exemplo para quem estava ali. Volto a dizer, não vou falar de quem eu não convivi, mas eu estou falando de acordo com as histórias que a gente ouve. E é muito curioso isso, é muito curioso você perceber que justamente aquelas pessoas que, conforme contam pra gente, tiveram aquela conduta muito desregrada, que gerou violência, que gerou confusão, coincidentemente, ou não, eram também pessoas que a gente não ouve falar, ou daquilo que a gente ouve falar, não refletiam, não ressoavam, absolutamente nada dessa lista que eu passei para vocês, né? Que a gente pode traduzir de diversas formas, ajudar o outro, usar a comunicação para isso, às vezes ter uma ligação que vai além do próprio umbigo, que é a ligação espiritual, e não precisa ser religiosa da forma formal que a gente conhece, artista, mas não no sentido só desenho, pintura, mas de criatividade, né? Então se a gente pegar essas questões, a ajuda ao próximo, a comunicação, a criatividade e etc., curiosamente, essas pessoas da família que não manifestaram isso, eram justamente aquelas que a gente ouve falar que complicaram muito. Isso é muito curioso de você pensar. Porque geralmente, quando a gente se desvia muito do nosso caminho, começa a complicar muito, é porque a gente está distante da gente mesmo. Parou pra pensar nisso? É porque a gente está distante da gente mesmo. E aí a gente acaba se afastando também dos outros. E só quando a gente está afastado dos outros que a gente agride, que a gente violenta como uma coisa comum na nossa vida, né? Porque às vezes a gente pisa na bola e não percebe, mas tem gente que escolhe fazer isso. E das pessoas assim que a gente ouve que escolheram, curiosamente também foram pessoas que pareciam completamente alheias a toda essa herança que vem, né? Pedindo para se manifestar de alguma formazinha, nem que seja umazinha do seu jeitinho. Né? Então fica essa pergunta, essa curiosidade, né? Olha que coisa isso. Né? A pessoa que a gente ouve que lá se afundou na bebida, na violência, não sei o que tem, era justamente aquela pessoa que não manifestava nada e ela estava distante dela mesmo, porque senão não estava vivendo daquele jeito. Será que tem alguma coisa a ver? Né? E volto a dizer, não necessariamente precisa pegar dessa linhagem da família, a gente herda várias linhagens de família, existe uma linhagem que vai falar mais em você. Porque eu não tô herdando os impulsos espirituais de uma linhagem lá da minha mãe, nossa, então eu que sou a perdida da família. Não, às vezes você tá herdando outra coisa que você ainda não percebeu. E outra, essas coisas elas vão se desenvolvendo ao longo da vida. Às vezes você tá numa fase que você não percebe que essa semente está crescendo, né? Eu fui me tocar disso 20 anos depois. Em vários momentos da minha vida eu também achava, não tenho nada a ver com a família. E hoje eu falo, cara, tem tudo a ver com a família. Eu sempre tive e não me tocava.
Eu não vou dar nome aos bois aqui, mesmo porque não conheci, não tenho o menor direito de falar. Mas esses traços, essas características, espontaneamente, ao seu modo particular, estão presentes em toda a linhagem masculina da família, e agora a gente está levantando também as características que ligam a linhagem feminina, que é um pouco mais difícil, porque de fato você estava lá numa época em que o patriarcado estava aqui, ó, pulsando, e você tem o registro do meu tetravô, mas não tem o registro da minha tetravó. E eu estou morrendo de curiosidade de saber quem foi essa Maria Madalena. Então agora nós estamos cavucando, mas a gente já está identificando também certos traços que tem nessa linhagem feminina da família. Como que essa herança ela se manifesta através da dualidade das polaridades, masculino e feminino. Né? Então agora a gente está entrando nessa investigação. Então, porque você estava lá numa sociedade machista, você tem mais registro dos velhos aqui para trás. Agora a gente está cavocando para ver o registro da mulherada. Mas você vê uma linha. Ah, gente, só para falar uma coisa aqui para vocês, eu estou pegando esse tronco Levi da família porque foi o mais fácil de rastrear. A gente conseguiu rastrear ele mais distantemente para ter essa visão geral e ter esse impacto, né, dessa herança que vem, né? Tanto lá o Samuel Levi lá atrás, né, quanto a referência simbólica na tradição da Bíblia, que você tem essas características lá atrás. Então foi mais fácil da gente mapear e pesquisar esses traços. Agora, existem outros troncos familiares que também nos influenciam, né? Existem várias outras famílias que trazem o sangue no nosso sangue. E às vezes você pode puxar mais uma linhagem, mais outra linhagem, ser influenciado mais por uma tradição ali do que outra, né? Agora a gente está pesquisando também outras linhas, né? Até que pela questão do machismo na sociedade, a gente conseguiu pesquisar mais facilmente os homens do passado, porque se falava muito mais dos homens, infelizmente, do que das mulheres. Agora a gente está querendo investigar o tronco feminino da família e como que isso está dialogando com a gente também. Então a gente está expandindo essa pesquisa. Vai para um outro lado da minha família, porque tem isso, mas é só um lado da sua família que conta. Não, tem outro lado. Acabei de mostrar aqui para vocês o retrato de Maria de Nazaré. Porque eu tenho essa espiritualidade muito mariana. Tá? A Maria é a chefe do nosso trabalho aqui. Eu dedico, eu entrego, eu consagro este trabalho aqui a Maria de Nazaré. Se você vai ver os meus outros bisavós do lado da minha mãe, né? Tinha uma bisavó que eu conheci, que eu convivi em vida, muito mariana, e meu bisavô, marido dela, era consagrado mariano também. E eu fui consagrar as coisas para Maria, eu nem tava aí. Nossa, gente, desculpa estar fazendo mais uma interrupção, mas é que gravar e editar esse vídeo está sendo uma verdadeira aventura aqui para mim, porque conforme eu vou editando, vão chegando novas informações sobre a minha família, eu vou descobrindo novas coisas, meu pai também está pesquisando bastante, e agora eu estava editando esse trecho falando de bisavós meus que eram consagrados a Maria, e ontem eu descobri que os trisavós, enfim, alguém lá do outro lado paterno, né, a minha linhagem paterna, tiveram alguns italianos que vieram para cá, que eram da família De Maria. O sobrenome é De Maria. Fulano De Maria. Fulana De Maria. De Maria é um sobrenome. E esse De Maria é De Maria, né? É o de Maria. Entendeu? Literalmente ali consagrado mesmo até no nome. Né? Então eu acabei de descobrir que eu também sou da família de Maria. Mesmo que não esteja no meu sobrenome. Mas tem lá também o sangue. Então é muito interessante, porque eu tô editando isso e conforme eu tô editando esse vídeo, tá aparecendo um monte de informação. Por isso que eu recomendo você vai atrás. Quem procura acha. Conforme você começa a procurar, começa a aparecer um monte de coisa que vai te surpreendendo. Tem vários sites, eu acho que tem um que eu tô vendo que é Family Search na internet. Acho que até no site dos Mormons.
e tal, mas procura na internet que tem sites que te ajudam nisso e é de graça, tá? Vai lá, coloca seu sobrenome, vai atrás disso que você vai se surpreender. Para isso, mas necessariamente foi por causa disso? Será que não foi uma coincidência? Pode ter sido uma coincidência, mas se você coloca todas essas peças no lugar e vai ligando os pontinhos, o conjunto todo é muita coincidência junta também, né? É muita coincidência junta também, né? Então, olha que interessante, quando eu soube do Samuel Levy, me veio uma força, que é o que eu quero passar para vocês, e eu quero incentivar que vocês pesquisem também a ancestralidade da família de vocês. Tá? Por quê? Me vem uma força saber do Samuel Levy, como me vem uma força, um amparo, uma coisa espiritual muito forte, saber do meu pai, saber do meu avô, saber da galera que veio atrás. Mas entenda o seguinte, tem gente que vai olhar e falar assim, mano, você tá me deixando com raiva porque eu venho de uma família zoada. Eu venho de uma família, você tá esfregando na minha cara, eu tô ficando com raiva de você, porque nem todo mundo tem uma herança assim, tem muitas famílias com uma herança maldita. Então vamos falar sobre isso, tá? Porque tem gente que de fato vai olhar e vai falar, cara, não, meu pai, meu avô, minha mãe, puta, fizeram o maior barraco e esse papo não é pra mim. É justamente pra você que é esse papo. Porque eu conheço pessoas que sofreram muito por olhar para pais, para avós e não encontrarem referência, não encontrarem amparo. Aqui você tem uma exceção ou outra que deu uma grande desviada do fluxo da coisa e prejudicaram outras pessoas. Claro que todo mundo prejudica, um monte de gente, tá, mas você entendeu o ponto, né? Voluntariamente escolheram e alimentaram isso. Porque erro, as cagadas, todos nós fazemos. Só que muitas das cagadas que a gente faz, às vezes não é nem tendo consciência. E quando a gente percebe, a gente tenta corrigir. E tem gente que quando percebe, tenta fazer pior ainda. Enfim, não sei também da vida dos outros, não vou ficar falando, mas você entendeu o ponto. O que acontece aqui? Tem gente que vai falar assim, mas eu não tive referência de pai, de mãe, de avô, de avó, não sei quem foram, não sei. E esse papo serve pra você, mas não serve pra mim. Gente, a pessoa que não teve essa referência, geralmente ela sente essa falta desse amparo, dessa força espiritual fazendo assim atrás dela, aqui, ó, tamo contigo, tamo te amparando, tamo junto aqui no time. E isso causa, sim, muito sofrimento. A gente mascara esse sofrimento com as cascas que a gente vai criando na vida, mas assim, galera, todo mundo quer se sentir pertencido a alguma coisa. Quer se sentir pertencido a alguma coisa. E quando você tem um corte aqui nas referências, geralmente vem esse desamparo. Você se sente sozinho no mundo. E esse mundo que a gente está vivendo quer que você se sinta sozinho. Quando você tem lá no Harry Potter, tá lá a Luna Lovegood falando com o Harry Potter mauzão lá, porque os amigos estão se afastando dele, e ele tá se sentindo sozinho. O que a Luna fala pro Harry? Fala, olha, se eu fosse você sabe quem, se ela fosse Voldemort, eu ia querer que você se sentisse exatamente assim, sozinho, desamparado. E Voldemort representa essa força da ignorância, que é o que muitas vezes faz com que as pessoas se desviem desse Dharma, desse Swadharma, desse Kulandharma. Então por que essa aula é justamente, principalmente para você? Pelo seguinte, às vezes você sentiu uma desconexão, você está aqui, e você de repente sentiu uma desconexão aqui. Isso faz com que você se sinta desamparado. Mas se você conseguir ir além e se conectar com a linhagem espiritual da sua família, pode ser que esses dois tenham se desviado. Mas não é porque eles se desviaram que essa linhagem foi interrompida. Ela está agora em você. E depende de você dar sequência a isso. Depende de você descobrir quais são as potências, as inclinações, qual que é o compromisso coletivo que essas almas assumiram ao escolherem encarnar aqui ligadas umas às outras. Pela consanguinidade. Partilhando de uma mesma genética. Poxa vida, o meu pensamento, a minha energia, o meu sentimento. Então,
vibrando aqui no meu corpo o tempo inteiro. Eles estão vibrando e estão imantando o meu DNA, estão imantando energeticamente, espiritualmente os meus genes. Será que isso não vai passar algo para gerações adiante? Por mais que seja um outro espírito reencarnando ali, e pode ser um espírito muito diferente, mas de repente, se você cavocar, você vai encontrar alguém aqui atrás, um tataravô, um tetravô, um bisavô, ou gente mais lá atrás, quando se pesquisar a origem, de repente, da sua família, que de repente estavam ressoando com coisas que você está fazendo agora. E quando você descobre isso, você encontra a galera que veio junto. Gente, uma coisa muito importante que eu aprendi com os druidas: nunca subestime os seus antepassados, porque a nossa cultura hoje em dia, ela leva a gente a acreditar que os nossos antepassados eram um povo mais primitivo, uns bobos que não tinha tecnologia, que não entendia das coisas que a gente tem, e aí a gente subestima e a gente se desconecta da herança. Os druidas vão falar assim: não, os seus antepassados eram mais sábios e mais fortes do que você imagina. Tanto que para você estar aqui hoje, é tudo construção deles. Os seus antepassados eram mais sábios e mais fortes do que você imagina. Claro, existem exceções? Existem exceções. Mas às vezes a gente acha que nós somos brabos da coisa, né? Porque a gente tem tecnologia, tem rede social, eu sei das coisas porque eu tenho o Google. E às vezes a gente não faria 1/3 das coisas que os nossos antepassados fizeram. Em termos de bravura, de iniciativa, de força, de dedicação, de sacrifício positivo, sacro, ofício, e a gente fica subestimando, achando, não, é um povo primitivo que não tinha iPhone. E na verdade não. E aí a gente se desconecta, a gente está subestimando, a gente está se desconectando, né? E de repente tem uma grande força por trás da gente, assim, uma grande linhagem nos amparando, e por conta desse nosso orgulho de achar que nós somos a última bolacha do pacote, a gente acaba rompendo essa linha de conexão. Porque a gente não dá bola, a gente acha que é um povo bobo. O povo bobo é quem pensa assim. Então a gente tem que se atentar para isso também. Os nossos antepassados também tinha sabedoria ali, tinha força. Claro, era outro contexto, outro momento, tinha outras limitações. Mas hoje a gente também tem outras limitações que eles não tinham. E tem muita bravura lá para trás. Então tomar cuidado com isso, não olhar para os antepassados como é um povo das antigas, um povo antigo que não sabia das coisas. Não, sabia muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Subestimá-los mostra apenas que nós não sabemos o tanto que a gente acha que a gente sabe. Porque de repente seus pais, seus avós se desviaram, mas veja, é um desvio. É um desvio. Tem gente que vai falar em herança maldita. Gente, a herança, o desvio é justamente o oposto da herança. Vamos lá, herança. Né? Herança vem da palavra latina aerantia, que é você passar coisas para a próxima geração. E a herança não é só material, não é só dinheiro, não é só grana. Né? A herança, ela é espiritual, ela é moral, ela é emocional, ela é alguma coisa. Caramba, velho, você vive 80 fucking anos aqui na Terra e em 80 fucking anos você não vai fazer nada que presta pra passar pra quem vai sair sangue do seu sangue, mano. Porra, 80 anos que você vai passar aqui. E é um problema porque na sociedade brasileira a gente tem uma mentalidade de criticar, de ver com maus olhos a palavra herança. Porque fulano é herdeiro, é herdeiro. E eu não tô falando isso aqui para defender os herdeiros porque eu nunca herdei um puto de dinheiro. Tá? Não tô puxando sardinha para lado nenhum. Mas eu tô dizendo o seguinte, claro que dentro dos desequilíbrios das desigualdades sociais, existem casos específicos que a herança é um quadro de sacanagem, mas nem sempre é um quadro de sacanagem. Se eu não viesse de uma família com cultura, eu quero que uma família com cultura venha de mim. Eu não vim de uma família equilibrada, sei lá o que busca um estilo de vida saudável, mas uma família com estilo de vida saudável, pelo menos com referências para isso, vai vir de mim. Se eles não quiserem o que eu estou herdando para eles, escolha deles. Mas eu estou plantando porque eu não me preocupo só com o meu umbigo, com o meu ego. Porra,
A gente quer salvar o mundo, quer salvar o planeta, mas às vezes a gente esquece de cuidar da própria família. O que você está deixando pro cara que vai sair lá na frente, teu filho, teu neto? E às vezes você não tem filho, mas as pessoas que entram em contato com o seu legado de vida. Quer saber se você está no seu Swadharma? Quer saber se você está no seu Swadharma? Um teste muito simples. Com o que você está fazendo hoje, aqui agora. Não com o que você vai fazer. O que você está fazendo agora. E não estou falando do que você está produzindo. Não, o que você está sendo agora. O que você está sendo e fazendo agora, dentro do seu contexto, das suas possibilidades, é uma herança positiva que você está deixando para quem vier depois de você? Se a sua resposta for sim, você dormir com a consciência tranquila, você está no seu Dharma pessoal. Por quê? Esse Samuel Levi morreu pobre, não deixou um puto. Só que quando eu entro em contato com a história dele, eu sinto a herança de uma força. Uma força que ela é espiritual, que ela é ideológica e que eu vejo essa mesma força reverberando nos meus atos hoje. Ele me deixou uma puta de uma herança. E quando eu olho a história dele, eu reconheço, eu vejo isso. Eu sou herdeiro nesse sentido. Ninguém me deixou dinheiro. Estamos no time. Nós estamos no time da galera que... A galera não deixou grana para nós. Mas espero que quem vier de nós tenha uma graninha. Tenha um patrimônio. Patrimônio não é só material. E se não tiver um patrimônio material, que olhe para a sua história. Gente, eu estou olhando para a história dele. E a história dele está me abastecendo. Isso é herança. Deixa eu beber um lé de água aqui, enquanto você pensa nisso. Você acha mesmo que eu não herdei algo dele? Mesmo tendo passado tudo isso de geração, você acha que eu não herdei algo do meu avô, algo do meu pai? Você acha que as escolhas, que os sacrifícios, que a bravura, a valentia desse Samuel Levi também não impregnou naquela vibração o próprio DNA? Mesmo que não tenha alterado nada fisicamente, mas está imantado, essa informação está de alguma forma, ainda que quintessenciada, em algum lugar que vai sendo passado, de repente está aqui comigo hoje. As escolhas que ele fez, a bravura que ele teve, o que ele decidiu se importar, não é à toa que reverbera com as coisas que eu estou me importando hoje. Será que isso que ele me deixou não foi também um empurrão, uma força para despertar essas potências em mim? Mesmo sendo que para que eu as desenvolva eu tenha que escolher acessá-las? Porque não adianta nada, ele me deixa essa herança se eu não quero assumir essa herança. Ninguém é obrigado a pegar herança nenhuma. Eu posso recusar as heranças. Mas eu escolhi. E quando eu escolhi um caminho que reverbera com o caminho dele, não é à toa que me veio uma potência que me ampara, que me traz uma força. É como se essa galera estivesse toda atrás de mim, com aqui, ó, aqui, me protegendo aqui, com a mão no meu ombro, falando, vamos que nós estamos indo junto. Nós estamos seguindo uma mesma linha de energia. É um cordão umbilical. Então, a herança é uma coisa que a gente aprende na nossa sociedade que é algo ruim. E esse é um grande problema. Por quê? Porque primeiro nós somos herdeiros de Deus. Sim, você é herdeiro também, você é herdeira. Para com essa visão pequena de achar que herdeiro é só de conta do banco. E de imóveis, e disso e daquilo. Não, a herança é muito maior. E não é necessariamente negativa. Quando a gente acha que herança é uma coisa exclusivamente negativa, a gente afasta isso da nossa vida. Mas veja, eu sou herdeiro de Deus. E se eu acho que ser herdeiro, se eu acho que herança é uma coisa péssima, é como se eu escolhesse através dessa crença cortar com o machado esse cordão umbilical que me conecta àquilo que me dá sustentação que veio antes de mim. Porque eu acho que ser herdeiro é algo ruim, então eu não quero ser herdeiro. Eu desconecto esse cordão umbilical energético. Porque eu estou afirmando para o universo que eu não quero herança, e quem tem herança é um bosta. Volto a dizer, existem casos complicados, e sim,
Só que eu não tô falando de herdar dinheiro, filho. Eu não tô falando de herdar dinheiro, filho. Eu tô falando que as atitudes que você tem hoje também, que se em 80 anos de vida humana a gente não tem a cara de pau de fazer uma coisa que presta, para que isso vá, que seja como uma história. Ó, seu avô fazia isso. Porra, essa história me inspira. Isso é uma herança. Ah, mas o seu avô também fazia os erros dele. Todo mundo comete os seus erros. Mas apesar dos erros, qual que é o legado que você está se esforçando para deixar, além dos erros? Ah, mas errou, grande bosta. Que redundância. Mas ele estava se esforçando para quê? É esse se esforçar que vai passar para mim. Que vai me inspirar, que vai me nutrir. Esse texto aqui é uma herança que esse cara me deixou. Na verdade, ele estava me deixando essa herança, e para todos os outros, há muito mais tempo e a gente nem sabia que esse cara existia. Mas a herança está aqui, está viva. Então, se em 80 anos a gente não faz nada que presta para passar para outra geração, não dá para passar dinheiro, mas dá para passar uma história de superação, não dá para passar uma história de superação, mas dá para passar dinheiro, não dá para passar nenhuma das duas, mas dá para passar um exemplo, dá para passar alguma coisa. Um ideal, uma obra, um livro, uma atitude, um exemplo de família, alguma coisa. A gente está deixando herança e nós estamos herdando o tempo todo. E quando a gente admite que herança é algo péssimo, a gente corta essa ligação. E não é à toa que a gente está numa sociedade que tem essa relação morta com a sua ancestralidade, morta com com a herança que vem dessas outras gerações. Eu não estou falando de herança apenas de dinheiro, eu estou falando de herança espiritual. Né? E não é à toa que a gente está numa sociedade que todo mundo se sente isolado, sozinho, desamparado, porque cortou o cordão. Quando os povos originários falam de honrar os ancestrais, caramba, é isso. Não é idolatria ao seu tataravô que você nem sabe quem foi. É entender que você vem de uma mesma raiz, que vem uma mesma seiva, uma mesma força que animou aquele cara, aquela mulher, aquela guerreira naqueles dias. Tudo bem, teve um ou outro que se desviou, mas esquece, teve gente firme, ponta firme atrás de você, cara. Ali, ó, te amparando, fazendo, e de repente você olha para sua história e você vê que está reverberando com a história de alguém que estava lá atrás. E que aquela força está ressoando, está empurrando a tua força hoje. E que você faz parte de algo muito maior. Um projeto, e a gente volta nos hindus. O Kulan Dharma. A tua família tem vida, tem vício, tem força. Ah, beleza, 2, 3, 4, meia dúzia escolheram se desviar, se transviar e fazer uma vida ruim. Aquele parente que você fala, puta, que... sabe? Mas, para além deles, teve muito mais gente. Ah, mas eu herdei a herança maldita do cara que se desviou. Não! O desvio é a antítese da herança. O desvio é a não herança. Será que é uma herança maldita? Ou será que às vezes não é você que também às vezes está se desviando e querendo achar a culpa e a responsabilidade no desvio de quem veio atrás de você? Eu sei que a vida é difícil. Ah, mas nada está dando certo. Gente, me mostra uma pessoa, uma pessoa que não teve um único momento da vida em que não chegou para reclamar para os céus falando assim, mas nada dá certo. Gente, isso acontece com todo mundo. Tem horas, tem fases, tem desafios que a gente olha, fica cansado, fica puto, fala, caralho, mas nada tá funcionando, mas deve ter uns enroscos. E pode ter uns enroscos, pode ter uns encostos, pode ter uns obsessor, pode ter umas crenças limitantes, pode ter a opressão social, as desigualdades históricas, tudo isso é força também que age. Mas assim, o desvio de quem desviou antes de você não é o que determina o que chega até você. O desvio de quem se desviou determina apenas que aquela pessoa escolheu não herdar. Só que aquela herança, ela transpassa aquele... Se você nasceu, mesmo que de gente que se desviou, se você nasceu, se você está aqui, essa herança está aqui para você. Qual que é essa essência na sua família lá atrás? Porque aqui eu falei da tribo de Levi, que é um exemplo que a gente tem como ilustrar. Só que isso aqui não é exclusividade. Todas as linhagens são divinas. Todos nós somos filhos de Deus. Todas essas linhagens
têm propósitos sagrados, compromissos importantes para realizarem em grupo aqui na Terra. Mesmo que, particularmente, a gente adapte essas questões à nossa maneira de ser e faça aquilo do nosso jeito. Que não é igual ao jeito do meu irmão, do meu pai, do meu filho, é o meu jeito. Mas se você vê o cenário geral, você identifica que é como se fosse uma mesma energia perpassando todos ali. E se manifestando na linguagem de cada um, mas com a mesma essência, com a mesma mensagem. E às vezes a gente se afasta do nosso swadharma, do nosso propósito, porque a gente não entende o propósito de algo maior que vem junto com a gente. Porque a gente aprendeu a viver desconectado. Voltando à Luna Lovegood, que a Paola muito bem me lembrou aqui em casa, falando para o Harry. Se eu fosse o Lorde das Trevas, eu queria que você se sentisse assim. Desamparado, sozinho, sem ninguém. Que é o discurso, paradigma, mentalidade que a gente herda da nossa sociedade. A sociedade que não valoriza, veja, que não honra quem construiu antes da gente. Uma sociedade que quer pensar apenas no próprio umbigo, sem eu pensar em quem vai vir depois de mim. Volto a dizer, às vezes a gente tem esse narcisismo de querer salvar o mundo e a gente não olha para a nossa própria família, não querendo salvar. Mas como que eu posso contribuir? O que eu posso transbordar para quem estiver na sintonia? Porque tem gente na sua família que não vai querer, azar. Mas vai ter gente que quer, vai ter gente que vai estar precisando, caramba. O que nós estamos construindo na nossa geração para permitir que a geração que venha depois da gente herde uma vida um pouco mais fácil? Diante dos desafios, das dificuldades que a gente está enfrentando agora e que eu não quero que o meu filho tenha que enfrentar, que eu não quero que o meu neto tenha que enfrentar, que eu não quero que o meu tetraneto tenha que enfrentar. O que eu estou vibrando hoje, escolhendo hoje, fazendo hoje, optando, lutando hoje, porque eu estou magnetizando esse meu corpo, eu estou deixando uma herança espiritual que vai estar imantada ali nos meus genes, de alguma forma que a gente não entende. Mas o que eu estou fazendo para fortalecer esse caldo dessa canja para passar para as outras gerações? Sabe? Pô, se a gente não consegue fazer algo que para alguém que é sangue do nosso sangue, se a gente não pensa além de nós, para que alguém que é sangue do seu sangue herde algo bom de você, caramba. Pô, material genético que fez o saco daquele moleque é o material genético que fez o seu saco e você não tá se importando com o cara, pô. Então, ter essa consciência, tanto do que nós estamos passando na nossa geração, quanto também desse amparo de nos ligar, de buscar, de estudar. Às vezes você tem que fazer um estudo de árvore genealógica, de fuçar, de ir atrás. Cara, isso aqui demorou 30 anos pra gente achar. Às vezes não é do dia para noite, se bem que hoje a internet ajuda. Então, ancestralidade é uma coisa seríssima. A gente herda o tempo inteiro e queira ser herdeiro. Assuma isso. Ser herdeiro é bom, não estamos falando daqueles herdeiros ruins. Não, você é herdeiro, a começar de Deus. Assuma, tome posse dessa energia que está perpassando toda a sua família e trazendo um propósito em comum. Tem gente que não quer saber desse propósito, azar, você vai se basear em quem quer. A pessoa que se desviou, ela não quis. Então ela não tem o que te entregar. Porque a energia não vem dela, vem além dela. Você está vendo que está vindo além de todos os meus familiares? Não é do ego deles, é algo maior. Porque, não, mas tem a herança maldita, a coisa ruim, a maldição de família. Às vezes pode até ter um enrosco espiritual, energético, mas talvez justamente porque a galera se desviou tanto desse cordão, né, dessa energia que estava vindo lá de trás, que vem como um projeto divino, animando, perpassando todos os seus parentes até chegar em você. Teve tanta gente que se desviou para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, que o reflexo que você sente hoje não é nem uma herança maldita, é simplesmente as consequências de tanto desvio. Mas a força da herança divina é muito mais forte do que a do desvio.
Porque basta você ser você para herdar. Se você não se desviar de você e dos outros, se você não se espelhar no desvio dos outros, mas é difícil para todo mundo. Existem casos? Existem. Mas se você foi colocado numa linhagem de tanto desvio, é justamente para você salvar essa linhagem, no bom sentido, não no sentido salvacionista. Esqueci a palavra. Messiânico. Não, mas é naquele sentido, olha, eu não vim de uma família que me trouxe uma herança. Mas uma família que vai ter herança vai vir de mim. Essa é a sua função. E às vezes o que vai te ajudar é justamente cavucar e investigar lá para trás para tentar entender coisas que às vezes você não está vendo. Então a importância da gente valorizar esse tipo de assunto. O que eu faço hoje está ligado com o que esses caras faziam lá atrás. E eu não estou fazendo o que eu faço hoje porque eu quero imitar ninguém. É espontâneo. Quanto mais eu me conheço, mais eu me dedico a mim, mais isso transborda. E quanto mais transborda, mais eu vou ver e os caras estão fazendo a mesma coisa lá atrás. Então vem uma força junto, eu não estou fazendo sozinho. Eu olho pro meu tetravô e falo, porra, da hora, o cara tava junto aí no rolê. Eu olho pro meu avô, tá a força dele lá me amparando. Eu olho pro meu pai, tá a força dele lá me amparando. Eu tô falando dessa linhagem porque é a linhagem Levi. Né? A linhagem da minha mãe, eu não sei o histórico da família. E volto a dizer, tem essa questão também machista, dos registros estarem sempre mais no masculino e tal. Mas agora eu quero investigar tudo. Porque é uma forma de eu me conhecer, de eu entender para onde eu tô indo. Porque se eu entender de onde eu vim, eu sei para onde eu tô indo. Não é o Krenak que diz que o futuro é ancestral? Eu acredito que o futuro é ancestral. Então o tempo todo nós estamos criando uma herança de estímulos, de bens. Esses bens podem ser materiais, podem ser espirituais, emocionais, energéticos, afetivos. Algum bem a gente tem que deixar. Volto a dizer, caramba, se em 80 anos de vida humana não tiver um bem que eu consiga deixar, porra, eu tenho que me preocupar também com quem vem depois. E como que eu faço isso? Sendo fiel a mim. Nós somos herdeiros. Nós nascemos para ser herdeiros simplesmente porque nós não estamos sozinhos nessa porra. Nós somos herdeiros. Herdamos de Deus, herdamos da tradição, herdamos da cultura, mas herdamos também da família. Então a importância desse laço. Por mais que existam os desvios, você não vai ser essa pessoa que desvia. Porque agora você está consciente da importância disso. E não se engane, porque você vai errar. E você vai errar um monte. Mas isso não vai te impedir de a cada vez que você cair, você fazer um esforço para se levantar, para querer compensar de alguma forma e trazer algo bom. Porque quando você traz algo bom para a sua vida, quando você vive no seu dharma pessoal, quando você faz aquilo que sustenta a sua vida, você pode ter certeza que você está permitindo perpassar por você uma energia que ela vai ganhando força e força e força para chegar lá no seu neto e ajudar ele, se ele escolher também fazer esse alinhamento, ele vai sentir a tua força e o que você fez hoje vai ajudar o que ele está fazendo amanhã. Porque ninguém está fazendo sozinho. Nós estamos fazendo em colaboração. O universo é colaborativo. Então seria muito interessante a gente estudar mais essa questão da hereditariedade. Se você puder sair dessa aula e pesquisar, mandar um zap aí pro seu pai, pra sua mãe, para algum parente, pesquisar na internet, jogar lá e explorar, pode ser que você não consiga um resultado rápido como a gente não conseguiu. Mas uma hora de repente,
E outra, esses caras devem estar por perto. No plano espiritual devem estar tudo por perto. Te ajudando de alguma forma. Claro, os ponta firme, porque tem a galera que zoou o barraco também, né? Mas assim, aqui que a gente vai se conectar. Então a importância da gente assumir essa herança. E se sentir feliz por essa herança. Abraçar, acolher essa herança. Muito obrigado, Samuel Levi, por ter feito isso. Eu não sei das suas dificuldades, mas eu sei que apesar das suas dificuldades, você deixou esse legado. E eu vejo esse legado reverberando e dando força para aquilo que eu faço hoje. E eu nem sabia que você existia. Mas isso estava em mim. Eu estou herdando. Mesmo sem saber antes, tribo de Levi. Quando os caras lá atrás se dedicavam a ser sacerdotes, a ser artistas, a ser professores, o quanto disso vai saber não criou uma força para que eu esteja falando com você sobre isso hoje. Com as nossas palavras, com o nosso contexto. Eu sou fruto de uma árvore que tem raízes. As nossas raízes são extremamente importantes. E o homem e a mulher modernos aprenderam a desvalorizar isso, a se desconectar e achar que estão sozinhos. Não. Sem as raízes a gente não vai para lugar nenhum e a gente não alcança com a copa o brilho da luz do sol no céu. Então termina esse vídeo. Espero que isso instigue você a pesquisar, a procurar. Não vai procurar a sua genealogia só para querer tirar a cidadania italiana. Procura para saber quem eram esses espíritos que estão junto com você. Vão ter alguns que seguiram outros caminhos. Tudo bem, mas não todos. Porque existe um projeto, existe um dharma, algo que sustenta e que está além dos indivíduos dessa família. Podem passar quantas gerações forem. Quantas gerações forem fazendo merda. Se você se alinhar e começar a ser nutrido por essa... Você é alimentado, você está herdando a própria tribo de Levi. Tá lá na Bíblia que Deus designou eles para o trabalho no templo, para aquilo tudo. Só que antes, teve um Levi lá atrás que fez uma bobagem também. E se estrepou. Só que depois, pela atitude de lealdade que os levitas escolheram assumir depois, eles meio que foram redimidos e foram abençoados. Então a gente está fazendo isso com a nossa família o tempo todo. Pode ser que tenha um ancestral, pode ter que tenha alguma coisa que desviou. Mas veja, desviou. O que é o desvio? Olha só, a herança é isso aqui. Isso aqui é a herança, é a linha espiritual. É a energia, é a herança, ó. Tá vendo a herança? Amarelinha aqui, ó. Essa energia, essa bênção perpassando, animando esses indivíduos, até chegar até você. A pessoa que se desviou, vou pegar para ficar mais fácil de ver. A pessoa que se desviou, ela simplesmente fez isso aqui, ó. Ela saiu do caminho. Isso que é desviar, é sair. Quando ela sai, isso aqui continua seguindo até chegar até você. Eu digo isso porque eu sei que existem problemas que passam de geração em geração. Só que eu estou te dizendo isso porque às vezes a gente valoriza muito mais esses desvios, muito mais achando que a gente está amaldiçoado, alguma coisa assim. E volto a dizer, não que não tenham nós energéticos e problemas espirituais que você tem que resolver com família. Tem! Mas isso não define, esse não é o principal, não é o eixo principal. A pessoa que se desviou, ela foi pro lado. Ela saiu, o fluxo continua e está aqui em você. E às vezes você está aqui e às vezes você passa por um momento ruim na vida, 2 momentos ruins, 3 momentos ruins que todo mundo passa. E aí ao invés de você se conectar com aquilo que está animando a galera, você só olha para cá, o cara que se desviou. E aí você pega a maldição, entre aspas, que ele escolheu para ele ou para ela e acha que isso tem a ver com você. Mas muito mais forte do que o exemplo, a referência zoada que você tem ali atrás, é uma outra força que,
vem de Deus. O teu ancestral maior é Deus. Você é herdeiro de Deus. A tua família é herdeira de Deus. Então, por mais que um cara aqui, uma mulher, sei lá quem, se desviou, saiu desse Kula Dharma porque saiu de si mesma, se perdeu de si mesma. Isso não é mais forte do que essa herança da filiação divina, que é emanada para todos os grupos e todas as coletividades que encarnam na Terra, incluindo a tua família. E volto a dizer, se você não veio de uma família que te deixou uma herança positiva, uma família com uma herança positiva vai vir de você. Ah, mas eu não posso ter filhos. Você vai deixar a herança. Porque o que a gente faz, aquilo que a gente desperta nos outros é a nossa herança. Ainda que você não seja meu filho, se algo que eu estou dizendo aqui está te inspirando, está te inflamando, está te instigando, está te transformando, você é meu herdeiro. Você é minha herdeira. E você não é meu filho, você não é minha filha, mas eu estou trabalhando, eu estou te deixando uma herança, porque eu quero que você tenha uma vida mais fácil, uma vida melhor. Uma vida mais conectada, porque é isso que a gente quer para os nossos herdeiros, é para isso que a gente quer para a nossa linhagem. E quando a gente fala da humanidade como uma família só, nós todos somos da mesma linhagem divina. Então eu quero que você tenha uma vida boa. Então aquilo que eu tenho do meu trabalho, do meu transbordamento, eu vou falar, eu vou transbordar, eu vou fazer, eu vou agir, para que você tenha uma vida boa. É a herança que eu quero dar para você. Se eu não tenho bilhões para te dar de dinheiro, eu quero que você tenha uma mentalidade que te dê um conforto, um raciocínio que te ajude, uma prática que te beneficie. Nós deixamos herança. Você está deixando herança. Que herança que você está deixando? E cuidado, porque ainda tem a reencarnação. Às vezes esse cara aqui morre e reencarna com o filho desse aqui. Às vezes a herança que você está deixando é para você mesmo no futuro. Então por isso que o alto amor é imprescindível. Quando você enche o seu cálice, ele transborda. Sua Dharma. O Samuel Levi talvez não estivesse pensando no tetraneto dele, mas ele estava fazendo o melhor dentro daquilo que tocava o coração dele, dentro do contexto das possibilidades dele. E ao ser leal a isso, ele me deixou um legado. Mesmo tendo morrendo liso. Mas ele me trouxe uma herança. Que herança que você está deixando? E que herança que você está herdando e que às vezes a narrativa, a história ou a forma, as referências que foram te apresentadas estão te ocultando. Porque você vem sim de uma tradição. Você vem. Existe muita coisa boa junto com você. Lá atrás. A gente tem esse erro da cabeça moderna de pensar que os nossos ancestrais eram uns bobos que não sabia das coisas, uns primitivos que não tinha tecnologia. Mano, tem coisa que eles faziam que a gente não tem um trisco de força, de coragem, de valentia de fazer. Tem muita força, tem muita sabedoria. Isso você aprende com os druidas. Para os druidas, os seus ancestrais não são pessoas frágeis e primitivas. Para os druidas, os seus ancestrais são pessoas fortes e sábias, que permitiram que a tua vida existisse hoje. Por isso que eles levam em conta o espírito dos ancestrais, não os espíritos, o espírito. Ou seja, essa energia, a herança espiritual que é passada de geração por geração e que é facilitada, é alimentada quando a gente escolhe se amar, se conhecer e contribuir positivamente para o mundo da forma que for. Por mais que a gente não entenda, mas a linguagem que eu faço isso é diferente da linguagem que o meu pai fez. Se você olhar direito, a linguagem pode ser, mas a mensagem não. Se ambos estiverem comprometidos com algo que vai além do próprio umbigo. Olha que interessante isso. Então, o quanto que acessar isso, buscar, pesquisar, põe seu sobrenome no Google, vai atrás, pode te dar uma força que às vezes você está procurando em tanto lugar, menos em algo que já está com você. Tá bom?
Então, chega por hoje. Eu acho que até que eu tinha mais coisa para falar, mas esse assunto é longo. Gente, olha, vamos lá. Recadinhos finais. Lancei esse livro recentemente. Quero ver ele na sua mesinha de cabeceira. Mediunidade, experiências paranormais sem censura. Aqui eu conto as experiências, os causos espirituais, as experiências mediúnicas que eu trago com a minha família e coisas surpreendentes. Se você está precisando de um punch na sua fé, para ver com os pés no chão, com bom senso que existe algo maior mesmo, que existe esse amparo todo, leia esse livro que ele é para você. Então eu vou ficar insistindo até ele estar aí na sua casa e você estar lendo ele, porque eu tenho certeza que ele vai mudar muita coisa na sua vida. Então vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa. Deixa eu pôr aqui. E vou deixar o link também para os meus outros livros. Falei da Maria, então assim, o quadro de Maria, ele vem impresso em canvas, em tecido de tela, com armação de madeira, porque eu prezo pela qualidade, afinal é meu nome que vai estar ali na assinatura quando o seu vizinho entrar na sua casa e falar, caramba, que legal isso. Então eu quero a melhor qualidade. Entra aqui embaixo, o preço é ótimo, super acessível. Vou deixar o link aqui embaixo, tem a arte da Maria e tem várias outras artes que eu estou disponibilizando e outras que eu vou disponibilizar ainda com o tempo. Inclusive, peraí, eu quero até disponibilizar artes do meu vô. Meu vô tá vivo e eu quero dar uma grana para ele e falar, vô, você tá aí com seus 93 anos? E é interessante porque o meu avô é de 30, o meu pai é de 60 e eu sou de 90. De 30 em 30. E de 30 em 30 nasce um de nós. E eu quero chegar pro meu avô e falar assim, cara, você tá aí aposentado nos seus corres, cuidando da família, passando pelos perrengues, mas tá aqui, tá vendo essa grana? Vendi uns quadros seus. Eu tenho certeza que vai ficar feliz de tudo, porque eu sou super amigo do meu avô também. E isso é importante. Essa conexão, porque eu sou muito ligado ao meu pai, ao meu avô, essa ligação, esse apreço. Claro, às vezes tem parente que não tem como a gente ser ligado, porque você sabe por quê, né? Mas às vezes tem, e às vezes a gente não valoriza. Valoriza, cria esse laço, aumenta esse laço. Ao invés de ficar valorizando aquela pessoa que você nem conhece, que parece que é seu amigo, mas no fim te abandona, valoriza quem realmente está ali ponta firme junto com você primeiro, para depois você desenvolver esse afeto e poder acolher mais pessoas, mas fortaleça a base, o clã. Isso também é muito forte nos druidas, a força do clã. Você é conjunto, tá bom? Então, tem o quadro de Maria, logo em breve eu vou pôr uns quadros do meu avô também lá. Eu quero também que isso abençoe a sua casa, porque isso vem dessa tradição. Olha quantos artistas, quantos marianos vieram até isso aqui existir. E eu poder estar disponibilizando para você. Então é essa tradição chegando também para beneficiar quem se conecta com isso e vai receber um benefício. Então, gente, tudo isso é fruto de tudo isso. Primeiro capítulo desse meu livro é dedicado toda a família, explicando como essa corrente espiritual fluiu da família para surgir, se manifestar nas coisas que esse livro vai trazer. Então, se a gente não veio de uma família assim vai vir da gente. Nem que seja a família da humanidade. Você está deixando herança o tempo todo. E você é herdeiro. Às vezes é só a gente olhar para o lugar certo, pesquisar, buscar, acessar a consciência, que seja acessar Deus. Nós somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus, somos herdeiros de Cristo. Se você é budista, você também é herdeiro de Buda. Tem muita gente deixando coisa boa pra gente, preocupada em deixar coisa boa pra quem vem depois. E o mundo não é feito só de Zé Ruela, que só tá pensando mal dos outros e querendo só pra si. Então a gente tem que valorizar a galera que tá pensando bem, que tá querendo que a gente tenha uma vida melhor. Agora, se a gente não se conecta, a gente não valoriza essa galera, sobra quem? Sobra os Zé Ruelas para ficar à nossa volta e a gente achar que nós estamos separados de tudo, nós estamos sozinhos e estamos aqui para se ferrar. Não. Tem muito projeto patrocinando a nossa encarnação, querendo ver a gente bem e dando continuidade a algo muito maior, que é a promoção dessa vida com dignidade, dessa vida em abundância aqui na Terra, cada um agindo do seu jeito. E cada um se realizando naquilo que escolhe
fazer de acordo com aquilo que tem para oferecer. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like, pede para toda a sua família sentar a testa no botão de like, se inscreva aqui, vamos aumentar esses inscritos. Campanha do Apoia-se, gente, vou deixar aqui de novo, tá bom? O link, gente, a ajuda que nós estamos precisando. O YouTube tá passando a perna na gente aqui, me ajuda a sustentar esse canal. Vocês também estão me herdando, eu estou herdando conhecimento, estou herdando o apoio de vocês para que a gente possa concretizar essas coisas aqui. Somos conjunto, somos coletividade. E eu preciso agora desse apoio de vocês, eu conto com vocês. Em nenhum momento desses 11 anos que a gente está aqui, eu me neguei a estar aqui oferecendo o melhor que eu tenho para vocês. Então eu peço essa ajuda para que quem puder, com o mínimo que seja, também estender essa mão para nos ajudar aqui. Eu tenho certeza que ela voltará cheia para você em dobro, em triplo depois. Um beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz, receba um abraço do tamanho do sol e vai pesquisar sobre sua família. E seja uma família da hora para quem vem depois de você também. Mesmo que não seja seu filho, você entendeu? Pá.